que você pensa num começo de ano, quando abre um ano? Cara, eu gosto. Cara, Você usa esse final. virada de ano. Você usa a virada de ano de uma maneira Uso. mais pra uma pensada Sim. na vida um pouco mais filosófica, reflexiva. A gente Como que você sabe, encara? a gente sabe, Caio, que 23 e 59 minutos e 59 segundos, quando o ponteiro vira, simplesmente não acontece nada de diferente do que acontece nos outros dias. Mas isso também depende do significado que tu dá pra isso. Então esse significado, que geralmente inclusive é banalizado por muitas pessoas, de que esse ano vai ser o melhor ano da vida, esse ano... Acho legal você fazer good wishes, né? Você desejar boas coisas. Isso tudo é muito legal, mas isso tudo se torna muito vazio se a pessoa não tiver efetivamente uma mudança de comportamento. Uhum. Porque o ano só vai ser novo se você for novo, né? Muito bom. Se você for velho, o ano vai continuar velho. Então, o feliz ano novo só tem sentido se existir um feliz você novo. Nossa, é muito boa essa frase, hein, Fábio? O ano só é novo se você é novo. Se você é novo. Muito bom. Se você fizer exatamente as mesmas coisas, tiver o mesmo comportamento, tiver o mesmo padrão, você vai ser absolutamente a mesma pessoa naquele ano, talvez até pior, né? Porque a tendência são as coisas se deteriorarem, não é? Mas eu gosto de usar essa energia porque tem a ver com meta, né? Sim. Caio, a gente tem um marco de um dia e ter uma meta para aquele período. Eu acho bacana esse negócio de ter meta. Embora, como isso é muito banalizado, eu, por exemplo, batizaria o dia 1º de janeiro como o Dia Internacional da Mentira. Não dia 1º de abril. Porque no dia 1º de janeiro o cara fala, não, esse ano eu vou parar de fumar, vou parar de beber, vou perder peso, vou entrar na academia, vou estudar inglês, enfim, né? E aí passa o Réveillon, ele já deixa para depois do Carnaval, depois ele deixa para o segundo semestre. Então, muitas das promessas feitas no dia 1º de janeiro, elas já não são cumpridas, já são abandonadas já nos primeiros dias do ano. Justamente porque não existe nada de mágico, nada de místico numa virada de ano. O calendário é algo criado por nós, né? É uma coisa que serve pra gente se organizar. Não tem nada de místico nisso. Mas obviamente, toda essa cultura, eu gosto. Eu, ainda assim, mesmo sabendo que isso é criado pelo sistema, eu gosto. Esse é um tipo de cultura que eu cultivo, porque eu acho que me motiva a colocar uma meta e saber que naquele ano eu posso medir a minha performance dentro daquele calendário que foi inventado pelas pessoas. Então eu curto esse movimento de virada de ano. E nessa virada de ano, eu queria fazer essa pergunta. Você fez algo diferente. Você deu uma volta ao mundo. Verdade. Você saiu de São Paulo, fomos para a África do Sul, para o Aventuramento Org Society, de lá você embalou uma volta ao mundo. Literalmente, ali rodou o globo até o Japão e voltou ali pelo Pacífico para os Estados Unidos. E você tem wishlist? Aquelas coisinhas que você check. Era alguma coisa que você já tinha esse sonho? Você tem essas coisas ou não? Não, eu sou... Geralmente a minha wishlist está muito focada naquilo que eu quero realizar, daquilo que eu entendo ser a minha missão de vida. Então, por exemplo, eu já coloquei aqui, parte da minha missão de vida, não é toda a minha missão de vida, é impactar pessoas, é me comunicar, de alguma forma encorajar as pessoas, tudo que eu já falei aqui, né, anteriormente. Isso é parte da minha missão de vida. E outro pedaço da minha missão de vida é aproveitar a vida com as pessoas que eu amo. Estar com a minha família, com a Luciana, com os meus filhos, com as pessoas importantes, com os meus amigos, com as pessoas que eu amo e com pessoas que são importantes para mim, né? Pessoas que de algum tempo para cá você faz parte desse grupo. Então, desfrutar a vida com essas pessoas, desfrutar o meu tempo com essas pessoas que eu amo, também é parte da minha missão de vida. E é claro que nossa missão de vida, Caio, ela vai mudando, né, ao longo do tempo. E essa coisa de missão e propósito, eu enxergo da seguinte forma. Não é assim algo que eu tô num lugar, desce um anjo do céu com um pergaminho na mão e uma música assim, as trombetas tocando. Este é o seu propósito, Caio. E as pessoas às vezes entendem propósito e missão de vida como algo que você descobre, como algo que você é revelado, como algo que você é chamado. É possível que uma ou outra pessoa, um anjo do céu dessa forma. Sim. Eu não descarto, na minha fé, eu acredito que pode ser que uma ou outra pessoa, isso vai acontecer. Mas isso não é a regra para a maioria das pessoas. A regra geral é algo chamado livre-arbítrio. Essa é a regra geral. Algumas exceções, pode ser que desse esse tal anjo do céu aí, com esse tal pergaminho, com uma tal trombeta tocando, e vai dizer pro cara. Mas nem todo mundo vai ter um chamado retumbante como esse. A maioria, e eu me enquadro nessa maioria, esse chamado e esse propósito é resultado da regra geral, que é o livre-arbítrio.
Livre-arbítrio nos dá a possibilidade de escolhermos o nosso destino, o que nós queremos. Então, propósito e chamado, eu entendo dessa forma, não é algo que você encontra, é algo que você escolhe. É algo que você decide. Então, por exemplo, numa determinada fase da minha vida, quando eu andava 5 horas por dia num ônibus lotado só para ir para trabalhar e voltar, e eu começava a competir no mercado com 5 horas a menos, o que para muitos é injusto, e eu não discordaria que seria injusto, mas a diferença é que eu não me vitimizei, eu parti para cima com as alternativas que eu tinha nas mãos para poder fazer acontecer, e isso foi uma escolha resultante do meu livre-arbítrio. Naquele primeiro momento seria, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso me tornar independente, eu não posso depender dos meus pais ganhavam um pouquinho, mas eu dependia deles. Eu preciso fazer minha vida acontecer, quero me casar com a Luciana. Então naquele primeiro momento, não existia nada mais importante para mim do que eu me tornar independente e me casar com a Luciana. Aquele era o meu propósito naquele momento, eu não pensava em mais nada, só pensava naquilo. Essa era a sua wishlist? Essa era a minha wishlist. Lista dos desejos. É isso aí, cara. Sair de casa, ficar independente, casar com a Luciana e viver a minha vida. Ser feliz naquela vida que eu estava escolhendo. Eu escolhi a Luciana me escolheu. Eu escolhi seguir esse caminho. Eu escolhi fazer acontecer para eu ser independente. Fui eu que escolhi. Não foi o pergaminho, o anjo, nada disso. Agora, quando eu conquistei aquilo, e aos 20 anos eu me casei, eu já era gerente comercial, ganhava ali meus... sei lá, $4.000 por mês ali, hoje seria algo como 20 e poucos mil reais ali, quando eu me casei. Aliás, quando eu me casei, estava um pouquinho menos ali, acho que talvez eu ganhasse uns 12. E aí depois, naquele ano que eu casei, eu dei essa subidinha ali. Mas naquele momento, isso já era suficiente para eu morar sozinho, para eu ter uma vida com a Luciana, para eu começar a minha vida naquele primeiro momento. Não é? Então, agora, quando eu conquistei isso, automaticamente eu tive que fazer o quê? Eu tive que renovar a minha wishlist. Wishlist, traduzindo pro português, porque nem todo mundo fez WhatsApp, né, cara? Então, é lista de desejo. Wishlist é lista de desejo. Então, eu tive que renovar a minha wishlist. Então, eu criei uma nova meta, porque eu já estava independente, já estava morando sozinho, já tinha me casado com a mulher que eu tinha me apaixonado. Tá, e agora? Vou ficar aqui o resto da vida? Financiar um apartamento na Caixa Econômica Federal, comprar um Fusca e viver 30 anos ali pagando aquele apartamento, naquela vidinha ali, que é o que a maioria das pessoas faz, acha que a vida vai se resumir àquilo. Não. Naquele momento eu fiz uma nova wishlist. Ou seja, na minha visão, você tem metas, propósitos e metas, depois você tem que se renovar para uma nova fase, senão você vai ficar acomodado. E é isso que acontece. Até hoje eu morei em 8 países. Pretendo morar em 12 países até o final da minha vida. Agora, tem gente que mora no mesmo endereço por 40 anos. Tá tudo certo, não tem nada de indigno nisso, tá tudo bem. Mas isso é resultado daquilo que a pessoa, através do seu livre-arbítrio, está escolhendo. E aí é que entra um ponto de discordância muitas vezes, porque as pessoas... Ou a gente acredita que somos protagonistas e escolhemos nosso destino, ou a gente acredita que a gente é vítima do destino. É o que sobrou pra mim. É o que sobrou pra mim nessa vida. É o meu karma. E aí, meu querido, cada um vai viver de acordo com aquilo que acredita. É verdade. Se tu acredita que é isso que a vida reservou pra você, tu tá certo, cara. Eu acredito que não. Eu também tô certo. Porque o que define é o que você acredita, o que eu acredito. E nós seremos escravos daquilo que acreditamos. E viveremos na gaiola das nossas crenças. Sempre. Seja elas quais forem. Aí o que acontece? Me casei, Caio. Me casei, renovei o meu objetivo. Aí eu já queria viver melhor. A gente morava num apartamento que era na entrada de uma favela no bairro Jabu, ali na rua Beirute. Lembra até a rua? Opa, não lembro o número do apartamento, né? Eu já esqueci, mas a rua era Beirute. E Beirute se eu não me engano, é a capital do Líbano, né? Lembra até em quantas parcelas foi? Quantas parcelas? Ah, não, você alugou, né? Apartamento alugado, quase que emprestado, né? Não tinha nem geladeira. Porque mesmo eu já ganhando razoavelmente bem, meu amigo, quando você não tem herança e tem 20 anos de idade... Ou seja, você não deu tempo de acumular, né? Não deu tempo de acumular nada. Acumulei prestação, entendeu? Porque eu não tinha uma família para me ajudar financeiramente. Assim, essa é a realidade de milhões de brasileiros hoje. Eu venho dessa realidade, entendeu? Só que assim, naquele momento, eu realizei meu sonho, agora vou viver aqui por 30 anos. Não, aí eu já renovei o meu próximo objetivo.
E minha vida foi assim, renovando. Hoje eu também estou renovando para novas coisas também que eu quero realizar. É o que nos faz não estagnarmos e ainda termos vontade de realizar coisas, enquanto impacta pessoas. Porque para mim não basta eu continuar conquistando na minha vida. Eu continuo. Cada ano eu faturo mais do que o ano anterior. 2025 eu faturei mais do que 24. Faturei mais do que 23, 22, 21. Até hoje, todos os anos eu faturei mais do que o ano anterior. Mas para mim, não basta. Eu agreguei aqui na minha missão de vida hoje, aproveitar a vida ao lado das pessoas que eu amo e impactar pessoas para que elas descubram que elas podem ser pessoas muito melhores. Isso resume o que hoje é a minha missão de vida que eu escolhi. Portanto, para a gente finalizar esse bloco de propósito, cada pessoa tem a liberdade, o livre-arbítrio de escolher qual é o seu propósito que quer viver na sua vida. Então, para quem tem crise de significado, tem crise de propósito, a notícia é você quem escolhe. E aí, quando as pessoas ouvem isso, cara, parte é libertador. Porque o cara que a liberdade é um valor para ele se sente assim, cara, é isso que eu precisava. Agora, a parte, ele entra em crise. Porque ele não quer liberdade. Ele quer que alguém decida para ele. Uhum. Ele quer transferir a responsabilidade para alguém. Ele quer acreditar que ele é vítima. E ele contou essa história que ele é uma vítima. E ele não quer desmontar essa história que ele é uma vítima. Até porque se ele entender que ele não é uma vítima, ele vai ter responsabilidade, cara. Ele não vai poder mais culpar o governo, não vai poder culpar o pai, não vai poder mais dizer lá que foi o fascista que prejudicou ele, ou que foi lá o comunista que prejudicou ele. O Brasil tá pior por causa do comunista, ou pior por causa do fascista. Ele não vai poder mais culpar ninguém. E pior, não vai mais fazer sentido a esperança no político de estimação dele. Ele se acostumou a idolatrar o político de estimação dele. E agora? Ele vai fazer o que com aquela idolatria? E se ele descobrir que depende dele? E agora?